Amados professores, é um prazer estar com vocês e poder aprendermos juntos. E gostaria de deixar algumas sugestões para ensinar Lucas 10. O capítulo de Lucas 10, ele começa com o primeiro versículo falando da importância de quem são os 70, qual a responsabilidade deles, o papel deles no plano de nosso Pai. E ele diz o seguinte: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da face do Senhor. Pensa nisso. Os 70 vão adiante da face do Senhor. Ele diz naquela época que iam de 2 em 2, de vez em quando nós temos 70 indo de 2 em 2, de vez em quando nós temos 70 indo apenas um. E ele diz que eles iriam em todas as cidades e todos os lugares onde Cristo haveria de vir. O mesmo acontece hoje em dia, né? Os 70 vão, eles representam o Salvador Jesus Cristo. Nos tópicos do Evangelho sobre 70 autoridades gerais, diz o seguinte: 70 autoridades gerais são líderes da igreja chamados pela primeira presidência para serem testemunhas especiais do nome de Cristo. E eles vão aonde os apóstolos não podem ir, né? Então pensem nisso, né? Como eu presto atenção naquilo que o 70 faz? Quando eu já me senti abençoado pela visita de um 70 da minha estaca, o que um 70 representa? Então todas essas perguntas podem ser feitas para que nossos jovens possam e nós próprios possamos entender a importância de quem são os 70 que o Senhor tem estabelecido. Depois do versículo 2 até o versículo 27, ele fala a respeito da rotina missionária, do papel do missionário, né? E ele diz o seguinte: dizia, grande é, em verdade, a seara, mas poucos são os obreiros. Agora, pois, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a seara. Ok? Basicamente é isso, né? De que nós temos um grande campo missionário e nós temos poucos missionários ao redor do mundo, né? O que eu tenho feito para me preparar para ser um bom missionário, né? Como eu me envolvo semanalmente na obra missionária. Conheço o nome dos missionários da minha unidade, sei os pesquisadores, o nome dos pesquisadores que eles estão ensinando, oro por esses pesquisadores, tá? Eu poderia trazer 2 missionários também, uma sugestão é chamar 2 missionários, porque depois até o versículo 27, ele começa a descrever a rotina dos missionários, não levar bolsa naquela época, não levar alforge, ir com apenas nem sandálias, né? Não saudar ninguém. Então isso era a rotina missionária daquela época. A rotina missionária dessa época, com profetas e apóstolos, tem uma outra rotina revelada. Então os missionários poderiam falar a respeito de como eles se prepararam, que bênção eles têm recebido na missão, tá? Quais são os desafios, qual é a rotina missionária. Então você pode decidir em chamar os missionários para que eles possam falar a respeito disso, né? No pregar meu evangelho, ele diz que o missionário, você foi chamado para representar Jesus Cristo. Então pensem só na grande bênção que é ter os missionários em nossa própria unidade. Nesse manual que está na biblioteca do Evangelho, padrões para um discípulo, né? Padrões missionários para o discípulo de Jesus Cristo, para os discípulos de Jesus Cristo, é a mensagem da primeira presidência, né? A mensagem da primeira presidência, ele diz assim: você foi chamado por revelação, por intermédio dos servos escolhidos de Deus, para auxiliar os apóstolos nesta grande obra de levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, a fim de fazer discípulos de todas as nações. Para ser um missionário eficiente, você deve ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Ele ama, ele vai auxiliá-lo, ele vai abençoá-lo, ele vai fortalecê-lo. Podemos utilizar todos esses recursos para ensinar sobre a preparação de ser um bom missionário. Então aprendemos que ser um bom missionário é ser um bom discípulo do Salvador Jesus Cristo. Depois, a partir do versículo, acho que é 28, isso, tá? E a partir do versículo 30, ele começa a falar sobre
o homem que desceu para Jericó. Essa parábola é maravilhosa, ok? O próprio manual, ele traz diversas analogias com relação a isso. Eu já usei algumas vezes esses paralelos que ele faz, né? Paralelo entre a parábola do bom samaritano e o plano de salvação é ótima para utilizar, né? Porque ele diz que desceu um homem de Jerusalém, desceu do céu, da sua existência para mortal, veio para essa existência na terra. Esse certo homem sou eu e sou você. O bom samaritano é o próprio Salvador da humanidade. Viajar por essa estrada de Jericó é a nossa jornada mortal. Então faz diversos paralelos maravilhosos. Mas, independente de qualquer coisa, esse bom samaritano, ele cuida de nós, tá? Ele deita azeite, os convênios que nós temos, né, com o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, essa parábola, do modo geral, é maravilhosa e podemos fazer diversas perguntas relativas a quando você sentiu que o Salvador curou você, quando você sentiu que o Senhor atou as suas feridas, quando você se sentiu cuidado pelo Salvador Jesus Cristo. Ele diz que a sua estalagem são as capelas, são os templos, né, que vão nos dar refrigério da nossa jornada, que vão acalmar nosso coração que está aflito, né? Ele chama outros para cuidar desses feridos no meio do caminho, que sou eu e sou você. Tá? Então o manual traz diversas sugestões maravilhosas e também para a parte final, que é de Marta e Maria. Né? Existem muitas coisas boas para fazer, estamos ocupados com muito serviço. O próprio manual traz uma atividade maravilhosa logo no comecinho, né? Logo no comecinho, dizendo o que mais reflete, né, a declaração. Pense em qual das seguintes declarações o descreve o jovem, né? Essa é uma ótima atividade que pode ser feita e tantas outras atividades que o próprio manual ensina. Do modo resumido, a história de Marta e Maria é uma história entre mim e você. Ou eu sou Marta, ou eu sou Maria, tá? Ou estou priorizando as coisas do reino, ou estou distraído com coisas, ou ocupado com coisas que não são as coisas que vão me levar para a eternidade. É a minha história, é a sua história, mas só existe uma coisa importante a fazer. É se colocar aos pés de Cristo, né? O que eu tenho feito hoje nas minhas atividades diárias que refletem que eu priorizo Cristo? Tem diversas perguntas maravilhosas aqui na própria aula. Espero que essas aulas possam nos ajudar, essas atividades, né, essas sugestões didáticas possam ajudar você a ter uma excelente aula. Um forte abraço e sucesso!